Bom, então, como ela já disse, nós vamos falar do capítulo 2. Bom dia a todos, tá bom? Não tem como não ser um bom dia diante desse sol, desse céu, né? E nós vamos falar sobre o capítulo 2, que é Meu Reino Não É Deste Mundo. Então, assim, eu vou ler rapidamente aqui o item 1, para a gente só começar a falar sobre ele. Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhes disse: Sois, pois, rei? Eu senti uma certa ironia nessa fala de Pilatos, viu, gente? Jesus lhe replicou: Vós o dissestes, eu sou rei. Eu não nasci e não vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. Isso está no Evangelho de João, capítulo 15, 18, versículo 33, 36 e 37. Bom, vamos lá, gente. Falando primeiro desse item 1, vamos imaginar o seguinte: Jesus, este ser de luz, de uma imensidão que nós não podemos imaginar, ele se comprimiu num corpo físico e grosseiro para encarnar nesta terra, para nos trazer uma mensagem. Uma mensagem, gente, que certamente era algo grandioso para a humanidade. Não era, certamente, uma mensagem que os judeus tinham expectativa na época. Porque os judeus queriam um Messias, um Salvador, um rei que os salvasse da tirania dos romanos. Jesus veio trazer uma mensagem para que nós pudéssemos refletir sobre a moral humana, sobre a nossa condição humana, mas principalmente para nos trazer um entendimento sobre as coisas da vida espiritual. Jesus, ele veio contrapor aquela máxima do dente por dente, olho por olho. Ele veio aí nos trazer amar ao próximo como a si mesmo, fora da caridade não há salvação. Ele veio nos trazer, meu reino não é deste mundo. Ele veio nos trazer, há muitas moradas na casa do Pai. Então veja a profundidade desses ensinamentos de Jesus, principalmente por uma reflexão e uma mudança moral para nós enquanto humanidade. E ele veio trazer sobre a vida espiritual essa questão da imortalidade, essa questão de que a vida é muito além do que essa nossa vida material. Ele veio nos trazer o entendimento de que a vida não acaba quando a gente deixa esse corpinho físico aqui. E ele veio nos mostrar isso através dele. Ele, Jesus, morreu e renasceu, mas ele veio nos mostrar que isso não foi só com ele enquanto corpo aqui, que isso é uma condição de todos nós enquanto espíritos. Aí, gente, eu fico me perguntando, nós que somos ou nos denominamos espíritas e acreditamos na reencarnação, nós acreditamos na vida após a morte, nós acreditamos na eternidade do espírito, nós acreditamos que essa vida, tudo que nós passamos por ela é para o nosso crescimento espiritual. Nós acreditamos que quando esse corpinho se for, a vida realmente continua. Nós acreditamos. Aí eu me pergunto, mas nós acreditamos mesmo, minha gente? Porque se nós acreditamos, por que é então que nós temos tanto medo da morte? Por que é então que nós sofremos tanto com a morte? Por que é então que nós temos tantas dúvidas, tantos questionamentos com relação à vida futura, que é a vida espiritual?
Quantos de nós, claro que eu não estou generalizando, mas eu estou falando quantos de nós, e eu me incluo nessa, quantos de nós, quando estamos estudando um livro do André Luiz, os livros de Kardec, ou mesmo quando a gente lê um romance espírita, ou quando a gente assiste um filme espírita, quando nós assistimos o Nosso Lar, quantos de nós assistimos aquilo, lemos o livro e ficamos pensando, oh meu Deus, será que é assim mesmo? Oh meu Deus, o que vai ser de mim quando eu morrer? Quantos de nós falamos assim, meu Deus, não quero nem mais falar esse negócio de morrer, já me dá até uma gastura de ficar falando de morte, não quero falar sobre isso não. Por que é que nós temos tanto medo? Mesmo sabendo que a morte ela não é uma possibilidade, ela é uma certeza. Então, se nós que nos dizemos os sabichões, que acreditamos em tudo isso, por que é que nós, quando eu falo nós, entendam, muitas pessoas, temos tanto medo desse momento do desencarne? Aqui no Evangelho, eu preciso ler isso antes de continuar. Diz assim, gente, é aquela coisa, põe óculos, tira óculos, põe óculos, tira óculos, põe... Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos sobre a vida terrestre. Incerto do futuro, dá tudo ao presente, não entrevendo bens mais preciosos que os da terra. Ele é como a criança que não vê nada além dos seus brinquedos. Para obtê-los, não há nada que não faça. A perda do menor dos seus bens é uma tristeza pungente, uma decepção, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça de que é vítima. O orgulho ou a vaidade feridos são igualmente tormentos que fazem da sua vida uma angústia perpétua. Então, gente, por que é que a gente tem tanto medo de morrer? Por conta desse tal do apego. Nós temos muito apego a isso aqui. Nós damos muita importância a isso aqui, às coisas materiais. Nós damos muita importância à nossa casa. É a minha casa, gente, é minha. Paguei todas as prestações, foi fácil não. É minha casa e a gente cuida daquilo, sabe? A gente tem muito apego ao nosso carro, ainda mais quando é do ano, né? Não? Lava todo dia, tira o pó. Nós temos muito apego às nossas roupas. Sabe aquela jaqueta que eu comprei, teu irmão pede emprestar, tu nem pensar, meu filho. Demorei juntar um dinheirinho para comprar essa jaqueta. Mó legal, eu vou emprestar de jeito nenhum, é meu. É meu. Nós, gente, temos apego ao nosso trabalho. Aquela pessoa que está prestes a aposentar, no caso eu, mas não usando totalmente o exemplo, que fala, como é que eu vou viver sem esse trabalho? O que é que vai ser de mim? Essa empresa que me trouxe tudo. Aquelas pessoas que têm apego, e esse é o mais difícil, ao outro. A gente tem apego às nossas relações. É o meu filho, é o meu marido, é o meu amigo. E esses apegos são os mais difíceis. Porque aí, como é que eu vou viver sem o meu filho? Quando nós saímos de uma relação, como é que eu vou viver sem ele? Como é que eu vou viver sem ela? Ai, minha vida acabou! É um apego. A minha mãe, como é que eu vou viver sem minha mãe, sem meu pai? Como é que eu vou viver com meu amigo vai morar fora, como é que eu vou viver sem ele? Nós nos apegamos demais a tudo que nos rodeia aqui. E a questão desse apego que nos deixa tão inseguros com relação a essa morte que não tem jeito, que nos deixa tão insegura todos os questionamentos que a gente faz da vida após a morte, é que nos martiriza. A importância, o problema maior é a importância e o peso que a gente dá na vida a essas coisas materiais. E o problema é a pouca importância que a gente dá às coisas espirituais. Ao conhecimento, à reflexão, ao autoconhecimento.
a disposição e enxergar as nossas falhas, as nossas fragilidades, as nossas fortalezas, para que só então a gente possa se modificar. A pouca importância que a gente dá ao nosso aprimoramento. Sabe a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, você sempre assim. Muitos de nós somos assim, a gente acha que a gente é assim. Não dá tempo de mudar. Dá. Você só precisa querer. É fácil? Não. Mas você primeiro precisa detectar, precisa querer e precisa se esforçar. Aí aqui, gente, no item 7, fala assim, põe óculos, tira óculos. Deus não condena, pois, os prazeres terrestres, mas os abusos desses prazeres em prejuízos das coisas da alma. É ainda contra esse abuso que estão prevenindo aqueles que se aplicam essas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Então, veja, você fala, Ivanete, tá, tudo bem, eu entendo, mas, nós estamos nesse mundinho, né, não? Sim, e é por isso que Deus não condena. Porque Deus sabe que nós estamos matéria. Deus sabe que nós vivemos no mundo material. E como tal, é isso que nós temos para o nosso desenvolvimento. Então nós temos, gente, que usufruir mesmo do que esse mundão nos oferece. Claro que nós temos. Nós precisamos e nós temos que apreciar as belezas do mundo. Gente, como é bom viajar, ver a natureza, conhecer a beleza do nosso país, de outros países, a cultura. Nós temos, e que bênção poder fazer isso. Nós temos que nos permitir ter os prazeres da vida, sim, enquanto seres encarnados. Comer uma comidinha boa, tomar um bom vinho, não é? Tomar um cafezinho, gente. Eu sempre falo, quem não gosta de café não pode ser uma pessoa normal. Porque café é tudo de bom nessa vida. Então, nós podemos usufruir sim desses prazeres. Nós podemos e devemos sentir todas as emoções que esse mundão de Deus desperta em nós. Nós podemos sentir amor, alegria, raiva, indignação. Quem que não ficou indignado ontem com aqueles 16 minutos de acréscimo no jogo do Brasil e França? 19. Pois é. Então, gente, quem que não ficou? Quem que não ficou da vida com raiva? Xingou o juiz. Eu não xinguei, mentira, tá, gente? Mas assim, abafo o caso. Então, gente, nós estamos nesse mundão que desperta em nós todos os sentimentos que a nossa alma carrega. E tudo bem, tudo é permitido. E nós temos que nos permitir essas emoções, esses prazeres. Nós temos porque nós estamos aqui, nessa vida. E para que nós possamos nos aprimorar, nós temos que dar de frente com todas essas circunstâncias para que nós possamos ver como é que nós agimos diante delas. Nós temos que amar mesmo as pessoas e nós temos que cuidar delas. Mas nós não podemos ser apegados o suficiente para ter uma dependência dela para fazer as nossas escolhas e seguir o nosso caminho. Então veja, amar alguém, como às vezes a gente escuta, você é a coisa mais importante da minha vida. Não. Você é importante para mim. Você é importante para a minha vida. Mas a coisa mais importante na nossa vida é a nossa própria existência, onde o outro colabora para que nós possamos nos desenvolver. Mas nós não podemos jogar no outro a responsabilidade pelas nossas escolhas, pelo nosso caminho, pelo nosso desenvolvimento espiritual. Porque foi isso que Jesus veio trazer. O que importa, tudo isso é extremamente importante e necessário. Mas não é só isso. A vida continua. E para isso, a gente tem que dar a devida importância às coisas da alma. As coisas materiais são lícitas, são necessárias,
Nós precisamos dela, nós precisamos trabalhar para ter dinheiro para conquistar todas as coisas materiais que nós precisamos e merecemos. Mas a gente tem sempre que lembrar o que é que nós estamos fazendo aqui. E lembrando a música do Frejá, que eu até escrevi porque eu não ia cantar, porque eu sei que vocês, né? Não vou cantar porque eu não lembro direito o ritmo, só por isso. Mas eu vou ler. Ele fala assim: eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também, mas que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem. Então nós precisamos, mas somos nós que devemos conduzir e saber o que nós devemos fazer com as coisas materiais que nos rodeiam. E aí, gente, nós temos que cuidar do nosso espírito. Nós temos que buscar esse equilíbrio, essa reforma íntima, esse autoconhecimento. Como que nós vamos fazer isso, gente? Orando, meditando, estudando, convivendo com o outro. Convivendo com o outro, mas tendo tudo isso antes por trás. Orando, meditando, estudando, se vigiando. Porque, gente, eu sempre falo isso, eu louvo e agradeço a tecnologia, o momento que nós estamos, mas nós precisamos entender que o mundo, que o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento enquanto criaturas de Deus e espíritos imortais não está na palma da nossa mão. Está ao nosso lado, está na nossa frente, e para isso nós precisamos levantar os olhos para olhar o outro, para conviver. Não dá, gente, para nós termos tido a grande dádiva de encarnar, porque o fato de nós estarmos aqui vivendo nessa terra, gente, é uma bênção. Quantos de nós ouvimos que a fila lá em cima está assim, ó? Gente, ô Ivonete, não está durando muito não, minha filha, a fila tem que andar. E nós estamos aqui. Nós estamos aqui. E se nós estamos aqui, quem vai fazer esse nosso progresso é o outro, gente. Sozinho, sem esbarrar com confronto, sem esbarrar com ideias diferentes da nossa, sem esbarrar com coisas que nós não concordamos. Como é que nós vamos evoluir se nós não vamos conhecer todos os sentimentos que podem ser despertados em nós, que nós vamos poder lidar com eles? Então nós temos que conviver. Não dá, gente, para a gente ficar na nossa casa e assim, cada um sentado num lugar, olhando o celular. Com quem é que nós estamos convivendo? Se nós temos uma família, essa família veio para despertar em nós, para que nós pudéssemos conviver, para que nós pudéssemos aprender, e para nós que acreditamos na reencarnação, para que nós pudéssemos muitas vezes alinhar, resolver questões que ficaram pendentes lá atrás. Então aquela, não vou discutir com a minha mãe, não, vou assistir meu podcast. Não é para você brigar com a sua mãe, mas é para você enfrentar as suas questões. E se você não enfrenta e vai lá ouvir seu podcast, cadê? Você não está resolvendo as suas questões emocionais, você não está resolvendo questões emocionais ali estabelecidas com aquelas pessoas. Então, gente, veja o quanto é importante a gente conviver. Eu pego o metrô para trabalhar nos dias que eu vou presencial. Eu já comentei isso algumas vezes. E o quanto me causa ainda essa tristeza de ver. Gente, não é uma ou duas pessoas. 95% das pessoas estão olhando no celular. As pessoas não veem o que acontece. Eu falei isso na minha última palestra. Aí entra um coitado de um músico, toca lá, canta. As pessoas, tem gente que nem nota. E tem gente que se incomoda. Mas eu tô ouvindo aqui, fiquei assim. Claro que às vezes, né, gente? A gente se incomoda, né? Olha lá as emoções que a gente tem que sentir. Gente, as pessoas não observam a vida passando ao seu redor. E assim, aquele artista tá ali rogando, pelo menos a atenção. Primeiro, para antes e depois alguém, depois de dar atenção, perceber o seu talento e lhe dar algum real.
Então a gente, quando vocês depararem com uma cena dessa, pelo menos aplaudam, para você dizer, eu estava olhando você. Então, isso eu estou dando um mero exemplo, gente, mas acontece isso constantemente. Eu falo para os meus colegas de trabalho, que assim, gente, não levem o celular para a hora do almoço. A não ser, claro, as mães que têm filhos pequenos, que têm aquelas questões de ficarem preocupados, né? Mas mesmo assim, quando não tinha, a gente não fazia as coisas. Acontecesse alguma coisa, a escola ligava no telefone de casa. A gente vive numa eterna tensão. Então, gente, nós precisamos, se nós, enquanto espíritas, acreditamos em todas essas coisas que Jesus nos trouxe, nós precisamos confiar. Então, nós precisamos orar, meditar, estudar, conviver e nós precisamos confiar. Confiar que tudo que nós estamos passando agora é porque nós precisamos, é porque nós merecemos e porque nós fizemos uma escolha para estar aqui. Nesse momento atual que nós estamos passando na vida pessoal de cada um. Uma questão de saúde, uma questão de trabalho, uma questão familiar. Ai, Ivonete, mas eu não escolhi ficar doente. Como tu sabe? Noutra vida, o que tu aprontou? Gente, quando eu falo escolhas, não são só aquelas que nós temos consciência agora. Se nós acreditamos em todas essas coisas que a doutrina passa, então tudo foi uma escolha do nosso espírito. A família que eu estou, que eu tenho as minhas questões, o trabalho que eu tenho, deixei de ter, o trabalho que eu não gostava, ou que eu não gosto, mas que estou lá porque eu preciso dele, e estou sofrendo porque não era aquilo que eu queria. Então, assim, os amigos que eu fiz, os amigos que eu deixei de fazer, as discussões que eu tive na vida, as questões mal resolvidas, as falas que eu tive que magoou o outro e que eu reconheço, mas não tenho vaidade e orgulho suficiente para ir lá pedir desculpa. Tudo são escolhas nossas, gente. Desculpa, não dá para colocar tudo isso na conta do outro. Ai, Ivonete, você não conhece a minha sogra. Não dá para viver bem com aquela criatura. Ué, eu não conheço a sua sogra. Você conhece. Se você sabe que ela tem as questões dela, as limitações dela, as dores dela, as fragilidades dela, então por que você está sofrendo com essa questão? Gente, nós que estamos aqui, nós temos um mínimo de discernimento. Nós precisamos brigar com essas questões dentro de nós. Nós temos que fazer isso. E isso faz parte desse nosso progresso espiritual. E aí, gente, o que nós temos que fazer? Pegar o evangelho, ler, estudar e seguir. Olha que coisa simples. Olha que coisa fácil. Mas facinho demais da conta, gente. Olha lá. Amar ao próximo como a si. Como a si já é difícil. Imagina chegar no próximo. Né? Fora da caridade não há salvação. A gente está aí caminhando devagarzinho, né? Uma sacola que a gente entrega, um olhar que a gente tem para a pessoa que vive em condição de rua. Sabe, quando a gente passa na nossa vida, no nosso celular ou só no nosso pensamento, se a gente nem olha que ele está ali. Mas quando você dá um olhar e você sorri... Gente, eu passo isso constantemente. Ali na Paulista tem muitas pessoas que vivem em condição de rua. E eles estão lá, quando você olha para eles... E os seus olhos se encontram com essas pessoas. Quando você sorri, eles retribuem. Aquilo, gente, é só dizer assim, alguém me viu. Eu também sou um ser de Deus. Olha como a gente pode fazer pouco. Mas é isso. Isso é fora da caridade, não há salvação. Gente, não precisa. Esse fora da caridade não há salvação. Eu não preciso entregar sacola toda semana. Eu não preciso fazer grandes obras. Eu preciso estar atenta às circunstâncias que Jesus, que a vida, que o plano espiritual vai nos colocando. Eu preciso estar atenta para dizer, ali eu posso fazer algo. Que pode ser nada para você, que é o olhar para o outro. Ali eu posso fazer nada quando um colega de trabalho, quando alguém da sua família, aquele que fala pelos cotovelos, que você fala, ai meu Deus, lá vem ele de novo. Mas quando você se dispõe a ouvir aquela criatura que só queria alguém para ouvi-la realmente, é essa caridade. É a caridade quando você pega uma plantinha e
planta com todo o seu amor, com todo o seu tempo, olhando, arrumando a terra, pôr naquela plantinha. É aquela caridade com a natureza. É quando você vê um lixo na rua e pisa em cima e vai embora. Mas quando você vê um lixo na rua, você pega e joga no lixo. É a caridade com o meio ambiente, conosco, com cuidado. Então, gente, veja, a gente quando pensa nisso, você não precisa pensar que você tem que fazer um montão. É a caridade com o seu filho. Quando ele fala, ai, vamos jogar bola, ou mãe, vamos fazer isso, ai, agora eu estou ocupada. E aí você está no celular, muitas vezes. Ou está assistindo TV, ou está fazendo nada. É tudo bem que a gente possa fazer isso. Mas é a caridade com aquela criança que implora um minuto da sua atenção. Posso falar uma coisinha? Não sei, vou pensar. Pode, claro. Eu sou aquela que quero falar assim. Fale, meu amor. Acontece que a gente é como espírita, a gente sabe de tanta coisa maravilhosa desse mundo, né? A gente entende o mundo de uma forma tão maravilhosa e Jesus veio aqui nos dar uma chance de entender melhor, né, o mundo espiritual, e a gente não passa para frente isso, né? Então, outro dia a Irani mandou falando, né, que os espíritas não estão divulgando a doutrina espírita, que é tão maravilhosa, né? Já que a gente gosta tanto do celular, vamos divulgar. Já estou querendo divulgar a sua palestra para uma pessoa. A gente nunca acha que é a gente que precisa, né? Isso é um defeito, né? Mas a gente não é perfeito e tudo bem. A gente já está na cabeça quem é que está precisando escutar, né? É verdade, é bem isso mesmo. Eu já quero passar a sua aí para uma pessoa aí. Mas antes disso, você escute mais vezes, então. Só de raiva, né? Mas é isso. Divulgar, né? Sim, e é isso, gente. Olha, se tem uma coisa que eu admiro nos evangélicos, é essa coisa deles não terem constrangimento nem vergonha de falar de Jesus. Por que nós, quando vamos repostar alguma coisa de Jesus, a gente fica meio assim? Gente, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que eu já tenho passado por isso. Porque lá no banco, eu sento de um lado de uma colega, eu tenho duas colegas lá que são evangélicas, né? E elas sabem que eu sou espírita. Mas também é da caridade de eu não ter que ficar falando sobre a reencarnação. Eu não vou ficar falando para ela uma coisa que eu sei que ainda não faz parte do conhecimento dela. Mas eu falo de Jesus. E aí, quando em algum momento eu ouço ela falar ou algo em julgamento, aquilo que eu acredito, claro, aos sentimentos, às emoções, me dá uma raivinha, né? Eu falo, puxa, eu protejo tanto para não... Ela nem tem esse cuidado comigo, dá raivinha, olha o sentimento, né? Olha lá. O pai tem várias moradas. Sim, exatamente. Mas aí eu falo para ela, então, é por isso que Jesus falou, né? Que a gente não julgueis para não ser julgado. Foi por isso que Jesus disse isso. A gente tem que ter entendimento. A gente tem que ter tolerância com a condição do outro, com a fé do outro, com o que o outro acredita politicamente, religiosamente. A gente tem que ter tolerância e tem que entender que a BIOS é sensacional, gente. E a gente tem que ter a caridade de não torcer para a mulher cair. Olha, como você vê, eu estou trazendo as Olimpíadas porque nós estamos vivendo isso e é um exercício para nós. Quando você vê uma Rebeca dar uma entrevista e dizer, ela é maravilhosa, a Simone Biles é maravilhosa. Esse é um espírito de quem sabe que eu tenho que admirar o outro na melhor condição que ele tenha. E a gente, então assim, quem jogue a primeira pedra em mim, quem no skate não torceu para que alguém caísse? Mas é a nossa condição e a gente tem que entender, sabe aquilo que Deus falou, que Ele entende a nossa condição? Porque nós somos isso, gente. Nós ainda temos muitos desses sentimentos em nós, essa mesquinhez de ter que torcer para a japonesa cair. Gente, que absurdo, ter que torcer para ela não fazer a manobra flip-flap e cair no skate. Como é que a gente torce? Não pode. A gente não pode fazer. Ai, meu Jesus, já me perdoa porque eu pensei isso. Mas assim,
Mas, gente, é a nossa condição e tudo bem. Deus sabe disso. Mas nós temos que ir nos superando. Então, eu já não torci para Simone Biles cair, de jeito nenhum. Mas é porque a gente conhece a história dela e o fato de tudo que ela passou desperta em nós um outro sentimento, que é o sentimento da empatia. Nós soubemos o que aquela atleta passou, não só em toda a vida dela, a dificuldade que ela teve, mas a coragem dessa mulher de dizer, eu não tenho cabeça para isso, de a quem de ser a grande atleta daquela Olimpíada, ela ter batido no peito e ter dito, eu não aguento, de reconhecer as suas fragilidades. Então, uma atitude como essa desperta em nós essa empatia. Mas se ela tivesse continuado, eu tenho certeza que hoje nós, na nossa fragilidade, na nossa pequenez, na nossa mesquinhez, a gente tinha torcido para ela cair lá do salto. E tudo bem, gente. Nós também estamos aprendendo com isso, não é? Agora, não dá para não ter raiva daquela juíza. Jesus me perdoe, mas não dá, né? A gente vai depurar isso, né? Depois a gente fala, não, coitadinha da juíza. Vai ver que ela estava lá, o povo estava lá no ponto, 5 minutos, 10 minutos, 16 minutos, né? A gente não sabe. Então, contra a França ainda. Então, gente, não tem como dizer que não é. Mas tudo bem, abafa o caso, né? Nós ganhamos. Que vem a Espanha e vamos lá. Gente, claro que eu trago todas essas questões das Olimpíadas, porque pense o quanto esses atletas têm que ser resiliente, persistente, e quando perde, ele não ficar falando, Deus, por que comigo? Mas de entender que ele tem um caminho dele, e que o outro teve o dele e fez por merecer naquele momento. E tudo bem, olha quanto aprendizado de vida. Olha quanto aprendizado, não sei se a maioria de vocês tem acompanhado, eu sou a louca da Olimpíada, sempre isso, não jogo nada, gente, mas nem bolinha de gude, mas eu acompanho, entendo um bocadinho de algumas coisas, de outras nem sei, só fico lá torcendo. Tu acha que eu entendo skate? Só sei que se faz uma manobra e cai em cima, valeu, só sei disso. Então você imagina quando você vê um Hugo Calderano, um cara que está lá na sua terceira Olimpíada, quarta, sei lá eu quantas, chega numa semifinal como o único não europeu e asiático nas histórias das Olimpíadas, e ele ele não digeriu uma derrota. Estava nítido que a dor, o não conformismo, aquele emocional estava ali, porque ele jogou, acho que a pior partida dele hoje. Ele teve, acho que 8 chances para fechar o jogo. No anterior. Então você imagina o que é a pessoa não saber lidar com as suas próprias frustrações. Eu li o livro do Bernardinho, que voltou a ser o treinador da seleção de vôlei masculina, e ele diz uma coisa que eu acho perfeita. Ele fala, não só no esporte, ele falou, o problema não é a gente não saber perder, porque às vezes ele fala, o atleta não sabe perder. Ele falou assim, às vezes você não está preparado para ganhar. E quando você não está preparado para ganhar, você joga suas frustrações na derrota, mas não foi a derrota o problema. Foi que você não estava preparado o suficiente para ter aquilo, naquele momento da vida. Então, quando muitas vezes, gente, a gente quer algo, queira de verdade, acredite, faça por onde, se abra para o universo. Deixa eu ver que horas são, já está quase na minha hora, mas eu preciso falar uma coisa que eu contei numa palestra há muitos anos atrás, assim, exemplificando isso, de que quando a gente enquanto espíritos encarnados, nós estamos aqui para vivenciar tudo que essa terra nos dá, mas principalmente tudo que a nossa alma carrega de todas as outras encarnações. Então nós temos que confiar que nós estamos aqui para aprender, mas que eu mereço as melhores coisas que essa vida pode me trazer. Então quando nós queremos algo, nós primeiros temos que plasmar isso. Então nós precisamos querer de verdade. Nós precisamos acreditar, ter fé, e depois nós precisamos esperar para receber, mas estar de braços abertos. É como aquela pessoa que vai no mercado, tem aquela promoção, compre até R$200 e põe aqui na urna para você concorrer a um carro. Aí a pessoa, R$201, bota lá na urna, né? Aí vai lá, aí ela vai para casa, vou torcer para ganhar, né? Estou precisando tanto de um carrinho, gente, novo, então tu imagina, eu vou ficar naquele apego lá, né, de tirar o pó.
Bom, aí vai aquele desejo, sobe para o mentor, que sobe para os anjos, chega lá no plano espiritual. Olha, gente, João da Silva está pedindo um carro, gente, analisa aí. Menino, não é que João merece? João tem sido tão lutador, ele tem sido tão coerente, ele tem sido tão caridoso, tão empático. Aí Deus vai lá, pá, aprovado, desce o carro pro João. Aí desce, passa de Deus, passa dos mentores, está chegando no guardião. Aí quando está chegando, vamos lá, a roleta está rodando, o nome do João é o que vai sair. Aí João está assim, oh meu Deus, nunca ganhei nada mesmo nessa vida, né? Nem bingo, não é agora que eu vou ganhar, né? Tudo bem, fazer o quê? Aí o anjo está lá, João, pelo amor de Deus, abre esse braço para receber, menino. Abre, que senão a gente não... E João fica lá. O que aconteceu? João não ganhou. Por quê? Não estava preparado, não estava aberto a receber aquilo que ele pediu, gente. Quantas vezes nós pedimos e o plano espiritual se move para nos dar. E a gente está lá. Ai, mas está tão difícil. E é para ser fácil? Então aquilo, por exemplo, você não está trabalhando. Ai, mas está tão difícil, o mercado está tão difícil, pera lá. Tá, é verdade. Mas não está cheio de gente que consegue vagas? Porque é só para você. Aí você fala, mas por que eu? Porque você acredita, porque você merece, porque você fez por onde, porque você mandou o recado para o seu mentor, quem mandou para o seu, mandou para Deus, Deus bateu o aprovado, está devolvendo. Meu filho, confie, acredite, faça, se mova. Não é assim também não. Aí, gente, vem Deus, estou pedindo, manda aqui. Se mova, faça o seu melhor, vá atrás. Sabe aquela coisa, a pessoa que pede a comida, ganha uma cesta básica e fica lá olhando o feijão. Ele não vai cozinhar sozinho. Você vai ter que se mover. Você pediu, a comida chegou e você vai ter que fazê-la para matar aquela sua fome física. Então, gente, nós precisamos pedir, acreditar, plasmar. Sabe aquilo? O pensamento. Nós somos o pensamento, gente. O pensamento tem força. Quantos milagres nós ouvimos dizer, meu Deus, meu filho se curou, meu Deus, eu fui... Porque a gente plasma, a gente confia, a gente entrega. Então, se eu quero isso, eu vou plasmar. Se eu merecer, se eu fiz por onde, se eu me movi, eu vou receber. Ai, Ivonete, eu vou receber aquele carrão? Não, meu filho, tu vai receber um carro 2020, 2019, não tá bom? É o que você precisa para o momento. Nem sempre o que você quer é o que você vai receber. Mas certamente você poderá receber o que você precisa para o momento. E aí está o nosso entendimento. O que eu receber, eu vou louvar e agradecer. Então, meus amigos, antes que Jô adentre a essa porta, fazendo assim para mim, porque aí já viu, né, gente? Desperta aquele sentimento na gente, né? De querer dar uns croques em Jô, não dá? Mas não vou fazer isso, porque a Jô é uma amada da minha vida. Mas apenas, gente, para concluir, né? E para que vocês tenham 5 minutinhos, caso vocês queiram falar. Quando Jesus veio trazer essa mensagem, meu reino não é deste mundo, é para que nós possamos acreditar que quando a gente morre, realmente não acaba. Então, tendo essa certeza, nós vamos fazer o melhor entre o nascer e o morrer, que é viver. E nós vamos fazer o nosso melhor usando esse ensinamento todo que Jesus nos trouxe. Esse ensinamento para nossa melhora na nossa conduta moral e na nossa conduta espiritual. Então, vamos carregar esse evangelho e, como bem disse a Lúcia, vamos divulgar, vamos falar de Jesus, vamos falar do que nós aprendemos, vamos falar do que está aqui, né? Vamos torcer na trave a Simone Biles e bem, e a Rebeca também, né? E a Juliana também, a Júlia, aliás. Vamos ser o melhor de nós. E quando aqueles sentimentos que não são os mais legais, como lá no filme o Divertidamente, que é sensacional. Quem já assistiu o filme Divertidamente? Quem não assistiu, lição de casa, vocês vão assistir, gente.
Isso não é filme de criança. Isso é filme de gente grande. Isso é filme que traz aqui, gente, o Evangelho. É um filme que traz o Evangelho das nossas fragilidades, do entendimento das nossas emoções. É um filme que traz sobre a ansiedade, que mata as pessoas e destrói e domina os nossos outros sentimentos, dos melhores. Então, assim, quem viu o filme viu que está lá, né? Que o medo e a ansiedade estão assim, do ladinho da outra. Que a vergonha e a tristeza estão assim, do ladinho da outra. Olha quantos sentimentos a gente tem para nos descobrirmos. Então, vamos estudar, vamos meditar, vamos ler o Evangelho, vamos orar, vamos agradecer, vamos conviver e caminhar nesse passo em rumo ao nosso desenvolvimento espiritual. Alguém quer falar alguma coisa? Pode, meu, fale. Que bom você falar, estou tão feliz por isso. Você tinha comentado sobre o celular, né? Sobre o uso do celular. E a gente pensar 20, 30 anos atrás, a velocidade com as informações chegavam para a gente era um outro jeito que chegava, né? Sim. E hoje é praticamente instantâneo. Então, praticamente já tem assim, estudos mostrando que o cérebro ele não é preparado para receber tudo isso. E aí que vem também essas epidemias de ansiedade, depressão, esse tipo de coisa. Com certeza, então, eu concordo. O celular tem uma influência nisso. Com certeza. E assim, e é por isso, gente, que infelizmente a gente vê, talvez, não sei se é porque a gente não tinha as informações como a gente tem hoje, mas o quanto a gente vê de pessoas que cometem suicídio. E não vou dizer que é porque antes a gente não tinha informação, hoje a gente conhece pessoas perto de nós. Então, gente, assim, olha só isso. O mundo, o quanto o mundo se desenvolveu em 50 anos. E olha que nós, a Terra, somos na dica, tecnologicamente falando, perto de outros planetas que estão anos-luz de nós. Mas para nós evoluímos demais tecnologicamente. E isso colaborou para que nós voltássemos a um passo muito lento no nosso progresso moral. Essa é a grande questão. Por isso que eu falo, gente, nós temos que nos vigiar. A tecnologia é maravilhosa, mas nós temos que ir lá no Instagram, porque existe essa ferramenta. O tempo máximo que eu vou me dispor a ficar, se são 2 horas por dia, é 2 horas por dia. Isso é para os nossos filhos, isso é para nós, porque se a gente deixa, a gente fica vendo até coisas legais no YouTube, palestras, podcasts, mas a gente tem que se limitar. Então, se é 2 horas por dia, é 2 horas por dia que meu filho vai ficar nas redes sociais. E ponto. Eu não posso, gente, permitir que os nossos jovens fiquem 7, 8 horas por dia no celular, se enchendo de informações numa rapidez que causa ansiedade, que causa taquicardia, que causa mal-estar, que causa depressão, que causa angústia, que causam suicídios. Então, gente, vamos nos cuidar, nos proteger e vamos conviver. Vamos fazer isso, vamos para um parque, vamos tomar sol, vamos assistir um show do Seu Jorge. Gente, eu vou fechar, mas preciso falar, gente, fui assistir o show do Seu Jorge ontem. Não sei se vocês gostam dele, eu gosto mais. Sensacional. Aquele molejo, né, gente? Aquele swing, aquela música, aquela voz, aquele clima. Gente, a música. Gente, e assim, eu vi lá crianças de 10, 12 anos. Olha que coisa legal, tá ali naquele ambiente. E eu cheguei lá exatamente na hora que foi o gol do Brasil, aquela vibração. Você sente aquilo, encher a tua alma de alegria. E aí cheguei lá para ver os 16, 18, 19 minutos. A gente não esquece, gente, vai da tal da juíza. Mas sentir todo aquilo. Gente, olha como é bom conviver com quem você não conhece, mas a vibração, a alegria do outro na hora do gol, aquilo nos contagia. Imagina se você está em casa, você vendo o gol e você não sente isso. Então, gente, a solução para que a gente possa seguir esse evangelho é conviver olhando para frente, não para baixo, olhando para frente. Se alguém mais quer falar?
Eu vou me permitir passar 5 minutos, né, gente? Vocês são testemunhas. Eu vou contar um episódio que eu presenciei na quarta-feira que me chamou muito a atenção a nível do celular, a tecnologia, o quanto ela domina. Eu estava fazendo medicina chinesa, estava indo para o meu curso, tá? Eu cheguei na Estação da Luz, tem a plataforma onde finaliza para o metrô passar. Tava um rapaz com fone de ouvido, ele tava com o celular na mão, ele pôs o pé, o metrô passa aqui, o trilho tá aqui, ele pôs o pé aqui. E ele continua aqui. O metrô vindo, ele continua aqui. Eu entrei em pânico, o rapaz do lado entrou em pânico e o metrô passou em cima dele, assim, tipo, não pegou, mas passou em cima, o pé dele aqui, passando assim, uma coisa surreal. E o metrô passou e ele, como se nada tivesse acontecendo, como se nada tivesse acontecendo. Ele entrou no metrô, a gente viu o cara morrer ali na nossa frente. Então, mas olha, isso, Nona, que você falou é uma coisa importante. Nós não podemos ser coniventes. A Irani fala uma coisa que é muito importante. Gente, quando nós vemos algo, porque a gente se constrange, quando às vezes, e a gente fica às vezes sem ação e a gente fica meio constrangido, mas eu vou falar, como será que a pessoa vai reagir? Gente, nesse caso é melhor pecar pelo excesso. Tudo que nós vemos, que nós não concordamos, que você acha que não é bom para você, não é bom para o coletivo, não é bom para o outro, não é bom para o planeta, a gente tem que se colocar. A gente não pode se abster. Então, assim, eu já esbarrei com situações dessa e, assim, eu estou aprendendo a ser cara de pau nesse aspecto. Cutuca a pessoa, ela vai olhar. Vem. Eu já esbarrei com a pessoa que eu estava vindo na frente, a pessoa estava vindo olhando para baixo. E eu falei, eu não vou sair, ela vai esbarrar em mim. E aí ela esbarrou. Aí ela ficou assustada, ela tirou o fone. Eu falei, por favor, não ande olhando no celular. Você pode machucar alguém e se machucar. A pessoa, ela ficou constrangida, porque eu falei com calma, né? Eu não xinguei. E é isso que a gente tem que se vigiar. Para não se irritar o suficiente para que você perca a razão. Porque quando você fala grosseiramente, você perdeu a razão. E aí ela pediu desculpa e a coitada ficou tão sem jeito que ele nem pôs o fone, foi andando assim. E tudo bem, a minha parte eu fiz ali. Daqui ele vai virar a esquina e vai pôr o fone, mas tudo bem, gente. A gente não pode ser conivente com aquilo que não é bom para mim, para o outro, para o coletivo. Pode falar, Silvia. Mesmo no metrô, lá naqueles painéisinhos do metrô, tem todo esse tipo de informação. A pessoa que está com fone de ouvido andando, a pessoa que está no chão. Então, assim, já é um meio de comunicação, porque aquele que escuta o fone muito alto, que você está escutando junto. Então, tem muitas situações. Eu ando no metrô, eu vejo muitas situações. Tem hora que eu também estou com o fone, mas diferente do pessoal, às vezes eu ponho o fone não para ficar totalmente imerso naquilo, né? Sim, sim. O pessoal leva você. Principalmente quando você desce na Estação da Luz, você vê que 99% das pessoas estão com fone e celular na mão. E é isso, gente, é conviver. A gente precisa desses sentimentos despertados em nós. É esses sentimentos que vai perceber o que nós somos. Ai, Vanessa, eu sou uma pessoa tão calma, mas eu sou zen. Tá bom, então quero ver tu ir no metrô, sentido Sé, às 18. Tá, entendeu? Aí alguém, na hora que tu quer descer na Sé, aquele povo te empurra e tu continua zen. Tu vai sentir uma raivinha. E que bom, para você saber que existe dentro de nós todos os sentimentos. E que a convivência é para que nós possamos exercitar, lidar com eles. Tá bom? É isso, minha gente. Me desculpem, eu passei 5 minutos, mas está tudo certo. Que Jesus possa nos abençoar. As Olimpíadas ainda estão aí, gente, bora torcer, não? Que temos... E quem for merecedor, sim, gente, não vamos torcer para ninguém cair, ninguém se machucar, né, gente? Ó, inspira, expira, lembra de Jesus. Vamos torcer para que todos façam o seu melhor e é isso que segue, né? Então, que Jesus abençoe a nossa semana, que a gente tenha esse olhar de empatia, de convivência para o outro, para que a gente siga aqui nesse caminho do Evangelho de Jesus. Uma boa semana para todos. Querido Mestre Jesus, querida Mãe Maria de Nazaré, nós louvamos e agradecemos por estarmos aqui nesta linda manhã de domingo. Agradecemos, Senhor, por termos disposto alguns momentos do nosso dia
para que pudéssemos, Senhor, sair desse nosso mundão material e nos conectarmos com as coisas da alma, através da reflexão, através da escuta da Tua Palavra, através das bênçãos recebidas aqui do plano espiritual de luz. Nós agradecemos, Senhor, por tudo que temos, por todas as coisas materiais que conquistamos, pela nossa casa, pelas roupas que vestimos, pela comida à nossa mesa, aquela comida que nós escolhemos comer. Agradecemos, Senhor, pelo meu trabalho, aquele que estou, aquele que escolhi, aquele que virá. Agradeço, Senhor, a todas as pessoas que cruzaram o meu caminho, aquelas que convivo diariamente, aquelas que encontro de vez em quando, aquelas que há muito não vejo, aquelas que passaram no meu caminho apenas por alguns instantes e que nem mesmo lembro o nome. Quero agradecer, Senhor, pela família onde nasci, pelos meus pais, pelos meus avós, por todos os meus antepassados. Quero agradecer, Senhor, pela família que formei, pelos filhos que tenho, pelos que terei. Quero agradecer, Senhor, pelo meu corpo físico material, por este corpo do jeito que é, nas condições que é, porque Ele, Senhor, é a morada nessa encarnação do meu espírito, que segue em aprendizado. Quero agradecer, Senhor, por ser o que sou, por minhas fragilidades, pelas minhas fortalezas, por aquilo que sei que tenho que mudar, melhorar, mas agradecer pelas bênçãos recebidas da minha melhor conduta enquanto criatura de Deus. Querido Mestre Jesus, queremos louvar e agradecer por esta casa, pelos dirigentes desta casa, pelos frequentadores, pelos trabalhadores, encarnados e desencarnados. Queremos agradecer e pedir as Tuas bênçãos para o nosso país, para os nossos dirigentes, para os nossos países vizinhos, para todos os países do nosso planeta que estão em conflito. Queremos, Senhor, pedir a Tua misericórdia para o nosso planeta, para o nosso clima, tão sofrido das ações de nós enquanto humanidade. Queremos pedir, Senhor, as Tuas bênçãos para os nossos rios, nossos mares, oceanos, para a nossa fauna, para a nossa flora, para o nosso planeta Terra. Que o Senhor nos proteja, nos envolva, nos conduza sempre no caminho do bem, hoje e sempre. Que assim seja, graças, Senhor Jesus.